Por favor, vamos abrir a nossa revista na última lição, a lição de número 13, e vamos então estudar a nossa lição. Já quero de antemão dizer que nós vamos fazer diferente hoje. E os irmãos aqui de Vacaria, que quiserem estudar detalhadamente essa lição, é só não perder quarta-feira em todas as nossas congregações. Essa lição é ministrada e aí você vai ter ela completa. Hoje eu vou fazer um resumo de 15, no máximo 20 minutos da nossa lição, porque eu quero pregar hoje sobre Neemias 13. Neemias 13, tá? E se você quer ouvir eu pregando sobre Mateus 25, de 1 a 13, bem no começo da pandemia, eu acho que no mês de abril, eu preguei uma mensagem com base na parábola das 10 virgens. Então, se você quer me ouvir pregando nesse texto, faz uma pesquisa no nosso site lá, nas nossas redes sociais, onde está lá o nosso canal, e você vai encontrar uma mensagem que eu preguei sobre as 10 virgens, tá bom? Então, eu vou fazer diferente hoje. Eu não consigo ver o encerramento desse trimestre sem Neemias 13, e é nele que eu quero então me debruçar 45 minutos. Quero ficar meditando com vocês 45 minutos sobre o capítulo 13 de Neemias. Mas vamos à leitura inicial, introdutória da nossa revista. E eu esqueci de dizer, acho que é um bom momento, 19 horas, um grande culto do amigo, Convide seus amigos, parentes, vizinhos, pessoas, para a gente fazer uma grande celebração ao nosso Deus. 19 horas, uma grande palavra no Evangelho de Marcos, sobre a importância da gente entender a distância que nós estamos da graça de Jesus, da sua misericórdia. Vai ser uma ministração muito importante. Convide as pessoas para a gente adorar junto no nosso grande culto às 19 horas. Vamos lá, vamos dizer o título da nossa lição de hoje, a última lição deste trimestre, 1, 2, 3. A vigilância conserva pura a igreja. Outra vez. O nosso texto áureo é bem pequenininho, é Marcos 13, 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. A nossa verdade prática diz que, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, é a parábola das 10 virgens, e o texto sagrado diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Memorize isso, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, memorize isso, não levaram azeite consigo. Elas saíram ao encontro do esposo, porém 5 não levaram azeite consigo. Versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, memorize isso, meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Novamente, nós indo ao encontro do noivo. Atitude,
a nossa parte, e ir ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As nossas lâmpadas se apagam. Por que a lâmpada de 5 apagaram? Porque elas não levaram azeite consigo. Versículo 9, mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Pior do que faltar para 5 é faltar para 10. Entendeu? Pior do que faltar para 5 é faltar para 10. Às vezes a gente quer ter atitudes muito voltadas aos outros e esquece da gente. Muita gente vai apontar o caminho da salvação e vai perder a salvação. Então a gente tem que ter cuidado. Né? Adiante, versículo 10. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram. Memorize isso. As que estavam preparadas entraram. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois que chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Em verdade vos digo que vos não conheço. E aí vem o conselho, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Portanto, vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, nós te louvamos pela leitura da Tua Palavra e te louvamos porque mais uma vez vamos estudá-la. Pai, eu preciso da Tua ajuda no mundo espiritual. Tu sabes, pela Tua Palavra, mexer no ninho de Satanás. E certamente ele não gosta que se faça isso. Mas debaixo da proteção do Teu sangue, ó Cristo amado, debaixo da unção do Teu Espírito, ó querido professor, Espírito Santo, e na autoridade que me é confiada como ministro do Senhor, eu te peço reforço espiritual. Eu te peço cobertura espiritual. Eu peço a manifestação do poder do nome, da palavra e do sangue do Cordeiro aqui, para que possamos ministrar a Tua palavra num ambiente de liberdade, porque a Tua palavra é libertadora, e eu te louvo pelo poder que nela há. Em nome de Jesus eu te agradeço por todos que estão conosco, por aqueles que ainda futuramente irão participar desta ministração em outro momento, porque esta mensagem estará gravada. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Sentem-se, por favor. Vamos então ao resumo da nossa lição, para que em torno de 15 para as 10, então, a gente faça uma pausa aqui no nosso material e viajemos todos juntos para Neemias, capítulo 13, que aí vai ser o nosso novo esboço, claro, fazendo um link, né? Sem perder o norte do nosso ensino, que é a vigilância, né? E o que é vigiar? O que é vigilância? É estar extremamente atento à palavra do Senhor, para que o que está escrito na palavra possa ser observado por nós, praticado por nós. Então, a prática da palavra de Deus é que vai garantir a igreja pura. Jesus disse, quando esteve aqui na terra: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, vos tenho dito. Então, é a palavra de Deus que tem esse poder de conservar a igreja no caminho da pureza, né, no trilho da vontade de
Deus. Glória ao nome do Senhor por isto. Lembrando que na parábola das 10 virgens, o símbolo mais importante aqui é o azeite, que representa de forma muito clara o Espírito Santo e a nossa comunhão com Ele. É o Espírito Santo que nos habilita para que nós sejamos sóbrios, nós sejamos prudentes, nós sejamos vigilantes. É o Espírito Santo, porque vigilância é uma virtude espiritual que é conferida a quem ama a vinda do Senhor. Vigilância é uma virtude espiritual conferida pelo Espírito a quem ama a vinda de Jesus. Quanto mais você amar a vinda de Jesus, mais o Espírito Santo vai produzir dentro de nós esta virtude importante da vida espiritual. Até porque, nunca esqueça disso. É a minha, é a sua, é a nossa vida que precisa se moldar à Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se moldar ao meu estilo de vida. É o contrário. Sou eu que tenho que moldar a minha vida, eu tenho que nortear a minha vida, eu tenho que parametrizar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, e não o contrário disso. Então, quando eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, eu preciso fazer isso com o entendimento de que é ela que é superior a mim e é ela que tem que moldar a minha vida e direcionar os meus passos. Glorificado seja o nome do Senhor. O pastor Eurico Bergsten, de saudosa memória, ele focou aqui nessa parábola na expressão meia-noite. Meia-noite. Então, o nosso ponto 1 vai falar sobre isto. O nosso ponto 2 também vai falar sobre isso. O nosso ponto 3 também vai falar sobre isto. E o ponto 4 não vai fugir disso. O ponto 5 vai concluir a nossa lição com isso. Tá bom? Então, meia-noite é a palavra principal sobre a ótica, sobre a análise do pastor comentarista desse trimestre que foi comentado em 1993. Portanto, há 27 anos atrás, esta lição ou estas lições foram ministradas em todo o Brasil. E ele então foca nisso. O que é meia-noite? O que é meia-noite? Bom, ponto número 1. Meia-noite determina como divisor o que ficou para trás. Se eu cheguei na meia-noite, é porque às 23 horas e 59 minutos se passaram. Ficou algo para trás. E o ponto número 1 lida justamente com isso, aquilo que passou, aquilo que a gente viveu aqui na terra. E o que é o nosso passado? O nosso passado é resultado das nossas escolhas no presente, o que fazemos hoje, porque daqui um pouquinho, hoje vai virar passado. O que nós fizemos ontem ou deixamos de fazer ontem, nós nunca mais faremos ontem nem deixaremos de fazer ontem. Porque ontem, nunca mais vai se repetir 26 de setembro de 2020. Nunca mais. Então ontem, por mais próximo que seja, já era. O que passou, passou. Está feito. Está feito ou deixado de fazer. Você entendeu? Então, meia-noite representa isso, a nossa relação com o nosso presente, principalmente com o nosso passado. Para que eu construa um passado glorioso, eu tenho que viver cada dia com responsabilidade. E quando Lucas foi escrever, ele teve esse cuidado de informar que a gente deve levar a cruz dia após dia. Então, levar com muita responsabilidade, para que a gente não fique preso ao passado, lamentando sobre o passado, vivendo com dificuldades em relação ao nosso passado. Se cada dia é feito de forma a agradar ao Senhor,
de forma a fazer o nosso melhor, o nosso passado vai sendo construído de forma sólida, de forma que não vai nos trazer problema nenhum. 1 Timóteo 3,15 diz que nós temos uma relação muito grande com a verdade, nós somos o sustentáculo da verdade. Então vamos dar uma olhadinha. Glória a Deus. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, se nós andarmos sobre esse patamar de verdade, dia após dia, fique tranquilo em relação ao passado, está tudo bem, e a meia-noite vai chegar e a gente não vai precisar se preocupar. O ponto 2 da lição fala da meia-noite como a chegada de um novo dia. Meia-noite chegou, encerrou um ciclo, mas meia-noite chegou, abre-se outro ciclo. Meia-noite é um novo ciclo, é um novo dia. E é sob essa ótica que o nosso pastor, então, ele se debruça aqui no ponto 2. A meia-noite marca o início de um novo ciclo. Eu tenho que entender que o tempo é maior do que eu, ele não para, e que há uma promessa de um novo amanhã, de um novo ciclo, de um novo tempo, que será, segundo a parábola, marcado pela chegada do noivo. Quando o noivo chega, fecha a porta e começa a festa. Então isso será marcado pela meia-noite. Quando a meia-noite, para quem está em Cristo, vai representar a glória celeste, vai representar a glória da eternidade com Deus. Então, eu preciso, enquanto a meia-noite não chega, construir o meu dia a dia em Cristo, para que quando ela chegar, eu colha os resultados de uma vida séria na presença de Deus. Quem está entendendo pode dar um glória aí, por favor? Então, tenha certeza de que, se você está em Cristo, um novo amanhã virá de forma gloriosa. Amém? O ponto 3 da nossa lição indica que meia-noite é trevas. Enquanto meio-dia é luz, meia-noite é trevas. Quando Jesus vem? Jesus vem quando está um período maravilhoso? Não. Jesus vem num tempo de escuridão. Ele disse: porventura achará fé na terra, quando vier o Filho do Homem? Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Jesus vem num tempo de apostasia. Jesus vem num tempo de frieza espiritual. Jesus vem num tempo de sonolência. Jesus vem num tempo de densas trevas. Ele não vem ao meio-dia. Ele vem à meia-noite. Meia-noite indica trevas, densas trevas. E nós, como vigilantes, temos mais trabalho em vigiar de dia ou de noite? Quando é que o vigilante passa mais trabalho para ficar vigiando? De dia ou de noite? Tenha certeza que lá pelas 3 da manhã, ele vai ter problemas. Porque o corpo quer dormir, quer descansar. Normalmente a gente descansa à noite. Mas o vigilante, ele trabalha principalmente à noite, porque os riscos noturnos são muito mais apurados, são muito mais difíceis. À noite tudo fica mais difícil em relação à visão, em relação ao que pode acontecer. É muito mais fácil ser surpreendido à noite do que durante o dia. E o Senhor deixou claro que Ele vem à meia-noite. Ele vem num tempo de trevas, de escuridão. Por isso nós precisamos aprender a vigiar. Agora, uma coisa muito importante é que, se vai ser num tempo de trevas, vai ser num tempo de trevas para quem está mal com Deus.
Porque quem está bem com Jesus, não existe trevas. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Então, mesmo que o mundo esteja em trevas, quem está em Cristo está na luz, e digo mais, é luz. Nós estamos na luz que é Cristo e somos a luz por estar na fonte verdadeira de luz. Glória a Deus. Então, para nós, mesmo que Jesus venha nas trevas, ponto 4 da nossa lição, meia-noite vai representar um ponto de luz. Aleluia! No meio da escuridão, a luz do mundo brilhará para os salvos, para aqueles que estão em Cristo. Vem aí o nosso Redentor, vem aí a luz do mundo, e nós seremos chamados para viver com Ele. E quando juntar toda essa luz, a luz artificial já era. Não vamos precisar nem do sol, nem de lua, nem de Itaipu, nem de nada, porque estaremos aonde a luz brilha eternamente. Aleluia! Esse dia vai chegar, porque o noivo vai voltar. Esteja o mundo preparado ou não, queira o mundo ou não, creia o mundo ou não, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem em breve arrebatar a sua igreja, então eu não tenho medo da meia-noite, porque à meia-noite o noivo vem. Agora o nosso ponto 5, a meia-noite tem uma característica. Na meia-noite ouviu-se um brado, ouviu-se um clamor, ouviu-se uma voz, ouviu-se um som veemente. Então, a meia-noite tem essa característica. Mateus 25, 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Por isto, a necessidade de vigilância, a necessidade de alerta máximo. E o pastor Eurico faz uma pergunta que é atemporal. Não era só para 93, não é só para 2020, ela é para sempre. Meu irmão, você está ouvindo esse clamor? Você está ligado que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento? Você está ligado? Você está ouvindo a natureza? Você está ouvindo os sons que estão marcando a sociedade, a família, até a igreja, Israel? Você está prestando atenção nos fatos? Você está atento? Tá vendo aí um barulho, está vendo um barulho. Que barulho é esse? Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. É por isso que Ele nos chamou para sermos atalaias. O que o atalaia faz? O atalaia vê que vai acontecer alguma coisa aí, toca a buzina. Ele dá o alerta, ele dá o som. Então nós precisamos, como atalaias, estar atentos, porque Jesus vem breve e nós precisamos anunciar às pessoas que Ele vem. Quando Ele vier, quem não for arrebatado terá que lembrar que foi avisado. Quando Ele vier, quem não for arrebatado tem que lembrar que foi avisado. Então eu não preciso me preocupar o que as pessoas vão fazer com o aviso que eu vou dar. Eu tenho que me preocupar de avisar. Então eu não posso morrer com a trombeta na mão. Eu não posso, trombeta na mão sem tocar, né? Eu não posso morrer simplesmente ignorando que Jesus me deu uma trombeta. Ele me deu um som para mim avisar as pessoas. Vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Jesus Cristo vai voltar. Então eu preciso avisar. O que as pessoas vão fazer com isso? Se elas vão rir, debochar, fazer pouco caso, me chamar de louco, de doido, não tem problema, porque o dia que Jesus voltar, sabe quem que elas vão lembrar? Que foram avisadas.
Você entendeu? Então nós precisamos avisar, por isso que vigilância é uma virtude espiritual de quem ama Jesus. Se você está avisando as pessoas que Jesus vai voltar, é porque você está vigiando. Agora, se você não avisa ninguém que Jesus vai voltar, é provavelmente porque nem você está ligado nisso. O subponto número 1 diz assim: o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O que promove sono espiritual? Desobediência. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. A desobediência promove sono. Outra coisa que promove sono, a preguiça. A preguiça espiritual. Tem gente que tem preguiça de vir a culto, preguiça de orar, preguiça de ler Bíblia, preguiça de cantar, preguiça de falar de Jesus para todo mundo. Sabe onde é que você vai morar, preguiçoso? No lago de fogo. Porque o inferno é lugar de preguiçoso. E preguiça promove sono espiritual. É por isso que nós temos que viver despertados, principalmente nos tempos de crise. Como é que temos que viver em tempo de crise? Avivados, despertados, porque quando o maratonista que já não tem mais forças, ele enxerga a linha de chegada, ele busca a força da onde não tem, para dar o último sprint, porque ele vai chegar em primeiro lugar, ele vai ganhar a corrida. Irmãos, só quem está dormindo não está enxergando a linha de chegada, só quem está dormindo. Agora quem está acordado na fé, sabe que já dá para enxergar a linha de chegada. É hora do sprint final, é hora de buscar forças em Deus, e ser o crente que a gente não foi ainda, porque é tempo de ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, frequentar mais a casa de Deus, e avisar o mundo que Jesus Cristo vem, porque Ele vem. É por isso que nós precisamos usar os meios que Deus nos dispõe para o despertamento, né? E sermos um crente de oração, de Bíblia, de perseverança, de disciplina e de piedade. Nós precisamos ser esse crente que vai ser achado vigilante. Portanto, que Deus nos ajude a acumularmos azeite de reserva. Azeite de reserva. É tempo de se preparar, porque nós vamos precisar reserva, irmãos. Vem um tempo muito difícil por aí, nós vamos precisar de reserva. Então, é hora de nós fazermos isso, porque a noite vem, que daí não vai dar para fazer mais nada. Era o que eu podia falar. Eu sempre esqueço que tem um relógio aqui na minha frente. 9h45, aleluia. Deu certo a programação. Feche a revista, mantenha o coração e os ouvidos espirituais abertos. E abra Neemias 13 e deixa aberto aí, por favor, que agora nós vamos estudar esse capítulo. Neemias, capítulo de número 13, é assim que nós vamos encerrar aqui na sede o nosso trimestre. Glória a Deus. Neemias é o protestante do Antigo Testamento. Ei, você é protestante? Ser protestante é ser mais do que ser evangélico, viu? Ser protestante é ser mais do que ser evangélico. Jesus vai vir buscar os protestantes. Já vai entender por que eu estou dizendo isso. Neemias é um grande protestante do Antigo Testamento. E uma igreja reformada, e nós somos filhos da reforma, nós somos reformados. Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica o tempo todo. Por que a gente busca uma reforma bíblica o tempo todo? Porque a gente tem um trilho estabelecido por Deus e nós não estamos autorizados a sair desse trilho. Nem para a direita, nem para a esquerda,
e muito menos para trás. O trilho estabelecido por Deus nos leva para frente, para que um dia a gente termine lá em cima. É esse trilho que a gente não pode abrir mão, e uma igreja reformada é uma igreja que busca esta reforma bíblica a todo momento. Então vamos lá para a nossa análise sem demoras. Neemias capítulo 13, os 3 primeiros versículos mostram justamente isso. Neemias precisa se ausentar de Jerusalém por um tempo. Ele precisa voltar ao rei Artaxerxes. Mas ele novamente ganha carta para voltar a Jerusalém. Quando ele volta a Jerusalém, a primeira coisa que ele vai fazer é convidar o povo para ler a Bíblia. 1-3, Neemias 13, 1-3. Naquele dia, leu-se no livro. Que livro? O Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles começaram a ler o livro. E ao fazer isto, o que aconteceu? Eles então se deram conta de uma coisa muito importante. Eu estou vendo que vocês estão observando a saída da diaconisa Ivonira. Ela falou comigo, ela tinha uma reunião agora às 10 horas, muito importante, para uma carreira que ela vai precisar se envolver aí nos próximos dias. E ela disse: pastor, eu preciso sair, porque 10 horas eu tenho uma reunião. Vem, pega o que dá, 15 para as 10 você vai, e depois você assiste o que eu preguei em casa, através do YouTube ou do Face, certo? Fechei aqui. Muito bem, voltemos depois da saída da diaconisa Ivonira. Glória a Deus. Meus irmãos, ao ler a Bíblia, o que aconteceu? Entre tantas coisas que eles descobriram Deuteronômio 23, 3-5. Põe para mim na tela aí que eu vou ler. Eles descobrem Deuteronômio 23, 3-5. E aí, meus irmãos, vai dar um choque no povo. Por quê? Olha o que diz Deuteronômio 23, 3-5. Quantos amonitas e moabitas podiam entrar na congregação de Israel? Quantos? Quantos? Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saías do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então veja, Deus guardou os moabitas e os amonitas no coração dele. Por que Deus pode fazer isso? Porque Ele é Deus. E Ele diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Deus decidiu acertar as contas com eles. E uma das decisões que Deus tomou em relação a eles, é que eles nunca poderiam estar no meio de Israel. Quando eles estão lendo isto, o que acontece? Eles começam a se lembrar que em Israel está cheio de amonita e moabita. Aí vem o versículo de número 3. Neemias 13, 3. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. O terrível pecado da mistura. O que aconteceu? Por falta da palavra de Deus, houve desobediência a uma orientação básica, simples, que não precisava de muita explicação para cumprir.
qualquer pessoa, ao ler o texto, pode interpretar o texto e saber que Deus não quer mais nada com Amonita e Moabita. Mas eles se desviaram da lei do Senhor, eles não se importaram mais de ler a lei do Senhor, eles não se importavam mais com a casa do Senhor. E aí o que aconteceu? Satanás foi colocando mistura em Israel. Meus irmãos, se nós queremos avivamento, se nós queremos despertamentos e se nós queremos morar no céu, a gente tem que ler seguidamente a palavra de Deus. Não é só no culto, não é só na igreja, é todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para quê? Para aprender a temer o Senhor. Para quê? Para proteger a família. Para quê? Para crescer em graça e conhecimento diante do nosso Deus. Para quê? Para viver em santidade. Para quê? Para estar preparado para a volta de Jesus. Queda de luz, saímos do online aí. O Face continua. Muito bem, caímos no YouTube, Face continua e vamos lá. Voltamos aqui. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é luz baixa e luz alta, porque ela é lâmpada para os meus pés, para o que vai acontecer agora, mas ela também é luz para o meu caminho, para o que vai acontecer ali na frente. O que vai acontecer ali na frente? A qualquer momento, Jesus Cristo vai voltar. Quem é que Jesus vai arrebatar? Os salvos. Quem são os salvos? Os salvos são os que amam a Deus sobre tudo e todos. Os salvos são os que amam a palavra de Deus e a obedecem. Os salvos são aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor. Versículos 4 a 9 de Neemias. Versículos 4 a 9 de Neemias. O que Neemias encontra quando volta? Neemias encontra uma confusão no lugar onde se colocavam as ofertas. O povo trazia as ofertas e no templo havia um local específico para se colocar as ofertas. Só que agora Neemias observa que as ofertas não estão mais ali. Por que as ofertas não estão mais ali? Porque foi feita ali uma moradia. Tiraram as coisas que recebiam as ofertas para o Senhor e colocaram móveis para alguém morar. Quem é que morava ali? Quem? Quem era Tobias? Quem era Tobias? Inimigo de Neemias. Inimigo de Deus, inimigo da obra de Deus, é aquele que zombava da obra de Deus, aquele que dizia, uma raposa vai derrubar esses muros, isso aí não vai para frente. Foi ele quem subornou um profeta para fazer uma cilada para Neemias morrer dentro da casa do Senhor. Esse camarada tinha que estar longe de Jerusalém, longe da casa de Deus. Onde é que ele estava? Ele estava dentro. Não, e o pior, quem fez esse negócio de tirar as coisas? Quem fez? Um obreiro. Um obreiro, alguém que devia defender a igreja, que defender a obra de Deus, defender a casa de Deus. Ele está com pena do Tobias. Não, nós temos que ajudar o Tobias, coitadinho do Tobias. Aí ele põe a obra de Deus em risco por pena do Tobias. Ei, isso é um problema que pode acontecer conosco? Irmãos, aconteceu com Samuel. O homem de Deus, uma das maiores referências da Bíblia. Deus teve que confrontar Samuel e dizer, Samuel, até quando tu vai ficar com dó do Saul?
Será que eu vou ter que descer aí e cortar o pescoço do rei Agag? Samuel ficou com dó do Saul. Irmãos, a gente corre esse risco de ficar com pena de rebelde, de ficar com pena de quem prejudica a obra de Deus, de ficar com pena de quem se levanta contra a igreja de Jesus, de ficar com pena com essa gente que só quer aparecer, que quer usar a igreja para seu benefício. Em nome de Jesus, meu irmão, tenha misericórdia da sua alma, da sua família. De rebelde, nós não temos que ter pena, nós temos que ter a distância. Distância. Distância da sua vida, distância da sua casa, distância da congregação do Senhor. É por isso que nós temos que pregar a palavra, irmãos, porque rebelde não aguenta a palavra. Rebelde não aguenta a palavra, ele rilha os dentes, ele não aceita a verdade, ele não aceita o sal de Deus na ferida do camarada que está todo vitimizado. Ele se faz de coitadinho. E aí, um monte de gente dentro da igreja fica com pena do inimigo da obra de Deus. E fica colhendo o inimigo. Aí, você pode ler, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Olha o problema da parcialidade. Porque é teu parente, daí pode se levantar contra a igreja. Porque é teu parente, aí pode falar mal do pastor. E você vai defender ele só porque é teu parente. Isso é parcialidade, irmãos. Não importa, não importa, não importa. Pode ser a Miriam, pode ser os nossos filhos. Se levantar contra a igreja, vai encontrar cara feia em mim. Não importa quem seja, não importa. Se levantar contra a obra de Deus, se levantar contra a igreja de Jesus, eu vou combater, seja quem for. Pode ter meu sangue, porque quem tem meu sangue pode morar no lago de fogo. Só vou ter aliança com quem tem o sangue de Jesus, que nem eu. Se não tem o sangue de Jesus na vida, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seu genro, sua nora, pode ser quem quiser. Se não tem aliança com o sangue de Jesus, cai fora. Toma cuidado. Não fica com pena desses rebeldes que se levantam contra a obra de Deus, pois o sacerdote colocou ele. Aí olha o que fez Neemias, versículos 8 e 9. Graças a Deus que está escrito o que está escrito. Quem está orando contra o temporal, intensifica a oração. O céu está ficando negro em Vacaria. Aleluia. 8 e 9. Olha o que diz a Bíblia. Neemias, primeiro, ele ficou, versículos 8 e 9. Neemias 13. Primeiro, ele ficou desagradado. Por quê? Porque o Eliasibe estava agradando o inimigo dele. Ei, de que lado você está? Você está do lado dos rebeldes ou você está do lado da igreja? Alguém você vai desagradar. Não tente agradar gregos e troianos. Ou você é da igreja, ou você é do céu, ou você ama a sua igreja, ou você ama seu pastor, ou você vai perder a salvação. Não fique tentando agradar todo mundo. Tá? Então o Neemias chamou Eliasibe e disse: o que é isso que tu está fazendo, rapaz? Então ele ficou desagradado. Aí o que ele fez? Segundo, o que ele fez? Ele foi lá, onde era
o lugar de se trazer as ofertas e estavam os móveis do Tobias. O que ele fez? O que ele fez? Botou tudo para fora. E não está escrito, mas pelos olhos da fé eu vejo o Eliasibe tendo que tirar. Vai Eliasibe, vai lá, tira, começa. E ele só está mandando. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Claro que ele está ajudando aqui. Ele está ajudando. Mas ele chama quem trouxe essa desgraça para o meio deles para sair. Tem que tirar, rebelde tem que sair daqui. Está escrito ou não está? Ele tirou tudo. E depois, terceiro lugar que ele fez? Primeiro, ele se desagradou. Segundo, ele tirou os móveis do Tobias. Terceiro, ele trouxe de volta as coisas do Senhor, consagradas à casa do Senhor. Meus irmãos, onde é que estava o inimigo da obra de Deus? Bem pertinho. Você já ouviu falar em dormindo com o inimigo? O Eliasibe trouxe inimigo para perto dele. Irmãos, quanto mais perto o inimigo tiver de nós, mais fácil ele vai acertar o alvo. Se o inimigo está a 5 metros de mim, a chance de ele acertar uma pedrada na minha cabeça é muito grande. Se ele estiver a 50 metros de mim, a chance de ele acertar a minha cabeça diminui. Se ele estiver a 500 metros de mim, a chance de ele acertar a minha cabeça é uma em não sei quantas. Agora, se ele estiver a 5.000 metros de mim, a chance dele acertar a minha cabeça é nenhuma. Inimigo, quanto mais longe, melhor. Inimigo, quanto mais longe, melhor. Então, Neemias trata de fazer isso. Agora vamos para os versículos 10 a 14. Com essa iniciativa do obreiro de desprezar as ofertas na casa do Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? 10 a 14. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Quem trouxe os levitas, os cantores, os obreiros para Jerusalém? Quem trouxe? Quem trouxe? Foi Neemias. Só que ele sabia que para trazer essa gente na casa do Senhor, para cuidar do culto do Senhor, precisa sustentar essa gente. Sim ou não? Só que o que o Eliasibe fez? O Eliasibe acabou com o lugar das ofertas. O povo disse, vou levar a oferta para quê? Não tem nem onde guardar lá. Eu vou levar lá o dízimo para quê? Não precisa mais. E começou a se espalhar isso, irmãos. Aí o que aconteceu? Faltou recurso para o levita, faltou recurso para o cantor, faltou recurso para os instrumentos. E aí, meus irmãos, começou a faltar, dar problema. Versículo 11, então contendi contra os líderes que estavam apoiando isso, porque se desamparou a casa de Deus. Irmãos, a casa do Senhor, o culto divino, para Deus é prioridade. A casa do Senhor, o culto divino, para Deus é prioridade. Então sabe o que diz a palavra do Senhor? Primeiro mandamento, eu sou o Senhor, não terás outros diante de mim. O que está dizendo? Vocês vão me amar, vocês vão me adorar, vocês vão me servir, e nada vai ser mais importante do que eu na vida de vocês. Então, meus irmãos, se Deus é o Senhor das nossas vidas, nós não admitimos fazer outra coisa senão cumprir o nosso propósito, que é adorar e glorificar a Deus, cultuando Ele o máximo possível. Por quê? Porque Ele é prioridade para nós, prioridade para nós, prioridade para nós. Então a minha vida começa pela casa de Deus.
Mas aí, com esse desincentivo, o que acontece, irmãos? Eles começaram a parar de ofertar, eles começaram a parar de dizimar. Ei, por favor, responda. Por que a obra de Deus sempre enfrentou resistência? Por que a obra de Deus sempre enfrentou resistência? É uma pergunta. Por que a obra de Deus sempre enfrentou resistência? Porque desde que existe ser humano na terra, existe Satanás. Sim ou não? O diabo já estava aqui, irmãos, quando o homem chegou. É por isso que nós sempre vamos enfrentar resistência. Porque Satanás odeia o culto ao Senhor. Satanás odeia que as criaturas venham adorar o Criador. Satanás odeia que as criaturas tragam coisas da criação para trazer presentes para Deus, para trazer ofertas para Deus, para trazer o fruto daquilo que revela que Deus é o primeiro na minha vida. Satanás odeia, é por isso que ele ama que falte recursos na igreja. Satanás ama uma igreja que não tem recursos, uma igreja endividada, uma igreja que não pode sustentar obreiros, uma igreja que não tem condições de comprar instrumentos, uma igreja que não tem condições de comprar cadeira, uma igreja que tem que ficar caindo os pedaços para aqueles irmãozinhos simplesinho ficar dizendo: ai, eu gostava da igrejinha de chão batido, ai, negocinho de palha. Foi-se o tempo, meu irmão. Nós vamos dar chão batido e teto de palha se a gente pode dar mais, se a gente pode dar o melhor. Se o melhor naquela época era chão batido e palhazinha no teto, amém, mas esse tempo passou. Hoje você anda num bom carrinho, hoje você tem sua casinha, hoje você tem mais recurso, você tem seu telefone celular, hoje você tem sua televisãozinha grandinha, hoje você tem mais recurso, então a gente pode dar mais para Deus, a gente pode dar mais para Deus, porque Ele está nos dando mais. Uma vez, irmãos, tem um carro. Uma vez, irmãos, tem um telefone. Hoje, irmãos, os bancos brigam para nos oferecer o menor financiamento para a gente poder comprar nossa casinha. Os bancos nos ligam toda hora querendo nos dar dinheiro para a gente fazer alguma coisa. Mas Satanás, irmãos, ele está envenenando os crentes contra esse serviço na casa de Deus. Para que dizimar? Para dar dinheiro para o pastor? Ei, meu irmão, dinheiro, o dízimo não é do pastor coisíssima nenhuma, nunca foi. O dízimo é do Senhor, está escrito aqui, ó. O dízimo é do Senhor. É do Senhor, é para sustentar o obreiro integrado? Foi para isso que Deus mandou não dar terra para Levi. A tribo sacerdotal não ganhou terra. Do que eles vão viver se eles não vão plantar e nem criar gado? Do que eles vão viver? Deus mandou todas as tribos trazer os dízimos à tribo de Levi. Para quê? Para que a tribo de Levi tivesse seu sustento. É porque a gente escolhe viver do altar que a gente tem que passar fome? É porque a gente escolhe viver na oração e na palavra que a gente tem que viver mal? Na mente de Deus? Não. Na mente do diabo? Sim. Pastor tem que se lascar, missionário tem que passar fome, músico na casa do Senhor tem que se lascar, quem trabalha para Jesus tem que se ferrar. Essa é a mente do diabo e lamentavelmente está assim de crente na internet, compactuando e fazendo eco a voz do diabo. Crentes! Eu estou falando de gente que está dentro da igreja, ouvindo a voz de Satanás.
Agora você imagine a loucura, irmãos. Imagine comigo uma loucura. Imagine quando um homem que viveu a vida inteira dos dízimos, e ainda vai viver enquanto viver, aconselhar os crentes não dar dízimo, e não levar oferta na igreja para ferrar outro pastor que nem ele. Você acha que é possível um ser humano chegar a essa loucura? Aconselhar os crentes a fechar a mão para prejudicar a igreja, para derrubar pastor? E isso vem de alguém que vive dos dízimos e das ofertas? Você acha que é possível acontecer isso, meus irmãos? Quando o diabo entra na mente de um ser humano, o ser humano faz coisa que até o diabo fica impressionado. E pastor que se levanta contra pastor, o diabo senta. Porque no reino de Satanás não existe divisão. No reino de Satanás, Satanás não popa desleal. No reino de Satanás, se tiver um demônio que se levantar contra ele, acabou. Quem reconheceu isso? Quem reconheceu isso? Jesus. Jesus disse que Satanás não se divide contra ele. Não. Mas irmãos, na igreja, pastor se levanta contra pastor. Crente se levanta contra a obra de Deus. Crente fala mal da obra missionária. Crente fala mal da sua própria igreja. Fica que nem porco, comendo e virando coxo. Vamos para frente. Lembrando, meus irmãos, que quando Deus deixa de ser priorizado, começa o desprezo pelo culto. Quando Deus deixa de ser priorizado, começa o desprezo pelo serviço na casa do Senhor. As pessoas entendem que elas não devem mais dar bola para a música na igreja, para as finanças da igreja, para a oração na igreja, para a palavra na igreja. Meus irmãos, escutem isso. Quanto mais cheio do Espírito Santo uma pessoa é, mais esta pessoa ama a Jesus, ama a igreja de Jesus, ama a casa de Jesus e ama a obra de Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo uma pessoa é, mais ela quer financiar a obra de Deus na terra. Quanto mais cheia do Espírito Santo é uma pessoa, irmãos, mais ela quer ver a obra de Deus indo avante, indo avante, indo avante. Ela deseja o crescimento da obra de Deus, ela deseja o progresso, ela deseja a prosperidade da obra de Deus. Quanto mais carnal é um crente, irmãos, mais ele torce para que dê errado, mais ele torce para que a igreja esvazie, mas ele torce para que a obra de Deus não tenha recursos. 15 a 22. Vou ter que correr um pouquinho mais, né? Mas é assim. 15 a 22. O que Neemias identifica? Bom, desprezar a casa do Senhor, desprezaram os recursos da casa do Senhor, não estão nem aí se a casa do Senhor não tem música, não tem músicos, não tem instrumentos, não estão nem aí. Eles largaram tudo, Deus não é mais a prioridade deles. Eles não estão amando mais a Deus sobre todas as coisas. Então o que acontece? Vai ter problema com o dia do Senhor. Que na antiga aliança era qual? O Shabat. O Shabat era o dia do Senhor na antiga aliança. Era o dia de descanso. Era o dia em que não se fazia nada, senão voltasse para o Senhor. Voltasse para as coisas do Senhor. Neemias, depois de resolver essa questão com o Eliasibe, o sacerdote, botar Tobias a correr para bem longe. Você vai morar onde você quiser, agora aqui não! Depois de ele chamar os músicos, os cantores, os obreiros de novo e de garantir para eles que vai ter sustento, porque o povo vai dizimar e vai ofertar e vai ter recurso na casa de Deus. Então ele começa a observar
que no dia de sábado estava havendo negócio, estava havendo trabalho. Eles estavam entrando e saindo para cá e para lá com as coisas. Eu não tenho tempo para ler, por favor, leia isto. Mas no versículo 17 ele disse: contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: ei, sábado é dia do Senhor, sábado é dia de descanso, sábado é dia de ler a lei do Senhor, é dia de orar, é dia de cantar, é dia de adorar, é dia de servir, é dia de buscar a presença de Deus com a família. O que vocês estão fazendo? E para alguém que acha que Neemias não protestava, versículo 21 está escrito: protestei, pois, contra eles e lhes disse. E aí continua, porque eu não tenho mais tempo. Então o que aconteceu, irmãos? Ele protestou a profanação do dia do Senhor. Olhem para mim, por favor. Preste atenção que você está em casa. Trabalhar 7 dias por semana é pecado. Trabalhar 7 dias por semana é pecado. Nós estamos na nova aliança. E na nova aliança nós não guardamos mais sábado. Por quê? Porque na nova aliança o primeiro é mais importante do que o último. Na antiga aliança, o último dia da semana era o mais importante. Na nova aliança, o primeiro dia da semana é o mais importante. Então, está evidente que o dia do Senhor para a igreja de Jesus é o domingo. É o dia de priorizar Deus. Então, domingo é o dia do Senhor, é dia de trazer as primícias do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos recursos, e começar a semana descansando na presença do Senhor, adorando Ele e dizendo: Deus, seja dono da minha vida, seja dono dos meus negócios, seja dono da minha família, seja dono de tudo. É por isso que eu começo a semana te priorizando. Mas o que tinha acontecido? Deus não era primeiro, e Deus não era nem segundo. Então, meus irmãos, eles se atracaram a trabalhar, porque quando a pessoa deixa de priorizar Deus, e deixa de dizimar e ofertar, Deus libera o devorador. E quando Deus libera o devorador, começa a faltar. Faltar. E sabe o que o carnal acha? Que porque está faltando ele precisa trabalhar mais. E aí sabe o que ele faz? Ele trabalha. Só que ele não se dá conta que ele põe o dinheiro num saco. Ei, meu irmão, se Deus não for a tua prioridade, você pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não vai morar no céu, porque trabalho não salva ninguém. Sabe quem é que salva? Jesus. Então a prioridade não pode ser o trabalho, a prioridade tem que ser Jesus. E se a prioridade é Jesus e Ele me pediu um dia para Ele, o que eu faço? Para tudo. Para. Hoje é dia do Senhor. Hoje não é dia do churrasco. Hoje não é dia da pizza. Hoje não é dia de passear. Hoje não. É dia do Senhor. Depois que nós buscar o Senhor, aí nós vamos comer churrasco, aí nós vamos passear, e vamos fazer rapidinho, porque daqui um pouco já tem culto de novo, e domingo é dia de 2 cultos, e vamos para a casa do Senhor, porque amanhã é segunda, é dia de trabalhar, não dá para fazer 2 cultos lá na igreja com os irmãos, não, é domingo, então domingo é 2 cultos, nós vamos fazer, por quê? Porque Deus é prioridade, Deus é primeiro, ei, Deus é primeiro na tua vida. Eu tenho que parar aqui, gostaria de falar mais. Versículos 23 a 31. Versículos 23 a 31. O que aconteceu?
Neemias constata mais uma coisa, ele está caminhando, né? Ele está caminhando em Jerusalém, caminhando, observando o templo, as famílias, as casas, e ele vai conversar com uma piazada. E aí ele vê uma piazada lá e diz, Shalom, Adonai. E os piá não respondem. Será que eu falei? Ei, gurizada, Shalom, Adonai. E a gurizada não responde. Aí ele vai falar com a gurizada e vê que a gurizada não entende ele, porque a gurizada fala as dodita, fala as monita, fala o tracaladítala, mas não fala judaico. A piazada não fala hebreu. Aí, mais uma vez, ele se dá conta que isso é resultado do quê? Aí Neemias vai fazer uma coisa que eu não estou autorizado a fazer. Eu falei semana passada que dá vontade. Não posso ser zepocra. Dá vontade. Mas nós não estamos autorizados a fazer. Certo? Ele vai lá e bota todo mundo a correr e acaba com a festa. A partir de hoje, judeu só casa com judeu. E filho de judeu vai falar hebraico. Vai falar Shalom Adonai. Não vai falar Baal é Deus. Não vai falar Ostarote é Deus. Não vai falar... E eu me seguro aqui para não falar. E nós vamos para frente. Porque tem filho, irmãos, que sabe gritar gol que nem o narrador da TV. Mas pergunta se ele sabe dar glória a Deus, aleluia, e falar língua estranha. É filho de crente, mas não sabe dar glória a Deus. Quando é para dar glória a Deus é uma boca mole. Agora quando é para gritar gol, misericórdia. Se ajoelha, grita, sai correndo, vira estrelinha, meu pai. Estou falando de filho de crente. Então, vamos para os 29 a 31 para encerrar. A hora se foi. A reforma bíblica produz mudança, produz prática, produz vida espiritual de santidade, de piedade e de oração. Olha o que está escrito no versículo 14. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Olha o que está escrito no versículo 22. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Olha o que está escrito no versículo 31. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Quem é que pede para Deus lembrar dele? Quem está orando. Quem está orando diz, Deus, lembra de mim. Eu quero morar no céu. Lembra de mim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Lembra de mim, eu quero que a minha família vá para o céu. Deus, lembra de mim, eu quero praticar a tua palavra. Neemias era um homem de oração, irmãos. E porque ele era um homem de oração, ele se humilhava, ele se arrependia, ele pedia perdão, e ele dizia, Deus, muda a nossa sorte. É por isso que está escrito, versículo 29, vou ler o 28 também. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o honorita. Olha só, o Sambalate também estava lá. Eu não comentei antes para não comprometer o final. Mas o que ele fez? Ele apertou a mão do Sambalate. Ele disse, Sambalate, vem congregar com nós. Foi isso que ele disse? Afugentou Sambalate. Disse, Sambalate, o teu lugar é com Tobias, o miserável. Inimigo da obra de Deus. Deus vai acertar as contas com vocês que querem ver a obra de Deus perecendo, e botou ele a correr. Sim ou não? Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim, os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé? Aleluia!
Meus irmãos, em tempo de crise nós precisamos de despertamento. Em tempo de crise nós precisamos de avivamento. Os inimigos estão aí, irmãos. Os inimigos da obra de Deus querem se infiltrar no nosso meio. Eles ficam fazendo de tudo que é ameaça. Eles fazem de tudo que é pressão. Para quê? Para que nós saiamos do trilho. Ei, só quem quer ficar no trilho, levanta as duas mãozinhas assim. Só quem quer ficar no trilho. No trilho. Faça o sinal assim de trilho, faça o sinal, olha para mim, faz o sinal de trilho assim, Eu vou orar e a escola vai terminar com a canção. Primeiro nós vamos orar hoje. Pai, nós queremos o trilho da Tua palavra. Nós queremos o trilho da Tua palavra. Nós queremos o trilho da Tua palavra. Nós queremos o trilho da santidade. Nós queremos o trilho da Tua glória. Nós queremos o trilho da Tua presença. Nós queremos o trilho que vai nos conduzir ao céu. Esse trilho tem medida certa. Esse trilho tem medida certa. Oh Deus, ajuda-nos a andar no trilho que vai nos levar ao céu. Dá-nos, Senhor, ser cheios do Espírito Santo. Nesta manhã, enche a nossa lamparina de azeite. Enche a nossa lamparina de azeite. Enche a nossa lamparina de azeite. Enche azeite fresco, azeite da autoridade, azeite da unção, azeite da glória, azeite da presença. Enche a tua igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo. O inimigo vai bater em retirada. O diabo não suporta uma igreja cheia do Espírito Santo. O diabo não suporta uma igreja cheia do Espírito Santo. Vai-te, Satanás, e leva os teus para bem longe, Satanás. Nós não queremos nada contigo, inimigo. Nós queremos é contigo, Pai. Nós queremos contigo, Espírito Santo. Nós queremos contigo, Jesus Cristo. Nós queremos contigo, igreja de Jesus, noiva de Jesus. Jardim fechado. A tua glória. A tua glória, vem com a tua glória e nos reveste de poder, Pai. E livra-nos de nós ter pena do Saul. Livra-nos de nós ter pena do Tobias, do Sambalate, do Himeneu, do Alexandre, do Diótrefes. O Diótrefes quer ter primazia, o Diótrefes quer mandar, o Diótrefes não te sujeita ao líder da igreja, o Diótrefes quer aparecer. Mata ele, Deus. Tira ele do nosso meio, Deus. Porque a primazia é tua. A primazia é tua. Nós queremos o Senhor no trono. Nós queremos o Senhor reinando, Pai. Nós não queremos nada com o inimigo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu termino o trimestre, Pai, aqui na sede, pedindo mais discernimento. Porque o inimigo engana, Pai, ele se transfigura em anjo de luz. Ele é de fala mansa. O inimigo fala muito em amor. Oh, inimigo, Senhor. Mas por dentro é um lobo que só pensa em dinheiro. Só pensa na família dele, só pensa nos bens dele, ele só está disfarçando, ele não quer o bem da igreja, ele quer o bem dele, ele faz discípulos para seguir ele, não é para seguir a igreja. Mas Pai, dá-nos discernimento espiritual, e nós entregamos todos os inimigos da Tua obra nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos nós entregamos os inimigos da Tua obra. Peleja por nós. Em nome de Jesus, quem está alegre cante.
ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós O teu Espírito. Pelo contrário, Deus, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Não retires de nós o teu Espírito. Aleluia. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós O teu Espírito. Só quem quer, cante. Quero aprender com os meus erros. Pra quê? Pra quê? E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh Deus, ensina-nos a aprender com os nossos erros. Não queremos pecar diante do Senhor. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver um grande desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Antes de encerrar o culto, quero lembrar uma coisa muito importante, muito importante. O porquê na igreja de Jesus tem disciplina. Por que na igreja de Jesus tem disciplina, irmãos? Porque a disciplina se aplica para pecadores. Então nunca se esqueça. Você é templo do Espírito Santo, seu nome está escrito no livro da vida, Jesus te lavou dos pecados e você serve a Ele. Mas nunca se esqueça que somos pecadores. Se você se esquecer que você é um pecador, você vai viver no pecado. Disciplina é para pecadores. A hora que não tiver mais pecadores na igreja, não vai precisar mais disciplina. Eu estou falando do céu. No céu não vai ter disciplina, porque pecado não entra lá. Mas enquanto nós estiver na terra, irmãos, a igreja de Jesus tem disciplina. E quem quer morar no céu ama a disciplina, porque é pecador.
Por isso, nunca se esqueça que somos pecadores, porque pecador ama a disciplina. Louvado seja Deus pelos vários irmãos aqui de Vacaria, Sarandi, Sananduva. O nosso pastor Cristiano de Sá, lá de Laguna, está com a gente, que legal. Um abraço para ti, amigo, pastor. Gramado está com a gente, Caxias do Sul, São Valentim, no Rio Grande do Sul, parece que é uma cidade nova. Balneário Pissarra, Três Passos está com a gente também. E fora aqueles que estão em outras plataformas e também estão com a gente, um beijão bem grande no coração. Olha só, 19 horas nós temos um encontro marcado. Você não pode perder o culto de hoje, nem a palavra que Deus vai mandar para nós hoje à noite. Imperdível, um grande domingo na presença do Senhor. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe.